A gente está fazendo essa live para falar a respeito da turma 2 do projeto Aquela dos Bosques. Esse projeto é de estudo do livro Mulheres que Correm com Lobos, da doutora Clarissa Píncola Estes. Aqui o meu, bonitinho. Todo escangalhado de tanto ler, né? Tudo meio desbotadinho. Esse livro é um livro muito importante para nós três, né? Agora, acredito que até o meio do ano, faz cerca de 3 anos que a gente está estudando esse livro, né? Nós três, a gente começou a partir de um grupo de estudos, né? Lendo parágrafo por parágrafo, e depois outras mulheres foram participando, e chegou um momento em que ficamos nós três, e a gente prosseguiu no estudo, né? Por mais de um ano, né? Quase 2 anos a gente estudando nós três. E aí, por fim, a gente decidiu fazer um grupo para alcançar mais mulheres, né? Fazer o estudo para mais mulheres. Então, sugeri para as meninas, e a gente se organizou, e durante o ano passado todo, a gente tocou essa primeira turma, né? A turma 1, que foi muito importante. A gente é muito amadora nessas coisas de divulgação e de mídias e tudo mais, mas aos poucos a gente está se organizando, inclusive divulgando os depoimentos de algumas das mulheres que participaram dessa turma 1, né? E os depoimentos são realmente emocionantes, né? Vocês querem falar? E verdadeiros, né? Verdadeiros, sim. Inclusive, tem algumas que querem fazer parte da turma 2 também, né? Quer dizer, mesmo elas tendo acesso a todos os materiais, aos encontros e tudo mais, né? Na plataforma, elas continuam querendo participar e estar no estudo com a gente. O que é legal dizer que, assim, a gente teve esse ano inteiro, né, com essa turma, a turma 1, então a gente, ao longo de 2019, a gente percorreu todo o livro, que são 15 capítulos, e para essa turma 2, a gente mudou um pouco a estrutura dos encontros, né, então os encontros vão acontecer às quintas-feiras à noite, das 7 horas até as 21, das 19 às 21, né, e a gente pede para as mulheres reservarem, então, essa quinta-feira para ser o dia do estudo, para ser aquele momento em que você vai ler, né, o capítulo, ou fazer as atividades extras, que a gente passa também algumas atividades, para você poder vivenciar o livro. Na verdade, com base nesse estudo que nós três fizemos, né, ao longo desses anos, a gente elaborou alguns materiais, algumas vivências, alguns exercícios, algumas tarefas, né, para poder realmente sentir e vivenciar mesmo o que a doutora Estés fala no livro. E o que vai acontecer nessa turma? A gente vai ter, então, alguns capítulos que são mais densos, a gente tem mais de um encontro por capítulo, e a gente sempre faz um capítulo inteiro, uma pausa. Então, vai ter um intervalo de 1 semana entre um estudo e outro, para que nessa semana você possa estudar, fazer as tarefas, né, assimilar o conteúdo, que às vezes são conteúdos bem densos, né, e quando tiverem capítulos que são mais pesados, mais longos, a gente fez em 2 e às vezes em até 3 encontros seguidos, né, então vão ser, por exemplo, 3 quintas-feiras seguidas, e ao longo de todo 2020 serão 25 encontros. Só que quem não puder participar do encontro ao vivo, não tem problema. Por quê? Porque todos os encontros são gravados. Eles ficam dentro de uma plataforma, que é a plataforma Hotmart. Então, a gente fala com todas as mulheres do sigilo, então esses vídeos eles não são compartilhados, né? Tudo que é tratado dentro do grupo permanece no grupo. E, além dos encontros ao vivo, a gente também tem um grupo de apoio no WhatsApp, onde quem não pôde participar do encontro ao vivo, mas teve dúvida, tem questões, né, ou quer compartilhar insights que teve, tem esse grupo também no WhatsApp para fazer esse tipo de partilha, né, que as meninas esse ano falaram, né, um grupo de acolhimento, na verdade, né, ele é mais do que né, só para trocar bom dia, boa tarde, boa noite, pelo contrário, né, isso a gente nem permite, né? Nem incentiva na verdade, não é para isso, né? Porque todo mundo tem uma vida super corrida, a gente faz 1 milhão de coisas, né?
E assim, se num grupo de 20, 30, 40 pessoas, se um falar bom dia e todo mundo responder, né, a gente dilui, né, e de repente perde o interesse por coisas mais relevantes que a gente vai estar falando lá, né. E assim, muito importante isso que as meninas estão falando, porque quando a gente montou esse estudo ano passado, a gente tinha mais ou menos ideia do que ia acontecer, mas a gente não imaginou a dimensão que aquilo ia tomar, né? Então, a gente começou com a ideia de um grupo de estudos, né? Mas, muito rapidamente, as mulheres vieram trazendo para nós feedbacks de assim, olha, isso aqui não é um grupo de estudos. Esse formato é completamente diferente de outras coisas que eu já fiz, de cursos na internet. Aliás, nós três já fizemos cursos na internet também. A gente se conheceu a partir de um curso na internet, né? Então, esse estudo que a gente fez é muito diferenciado, né? Porque, por exemplo, o estudo que nós três, o curso que nós três participamos, né? Tinha lá eram 8 aulas que iam sendo liberadas aos poucos, como a maioria desses cursos acontece, né? E, assim, existiam as lives também, né? Que era um dia determinado lá pela moça que estava coordenando, né? Administrando o curso. E tinham o material gravado em áudios e vídeos, né? E tinha um grupo no Facebook. Só que, assim, eu, por exemplo, não consegui participar de nenhuma dos encontros ao vivo, né, por causa dos horários e tudo mais, né? E, para mim, a assistência que a pessoa deu foi praticamente nula, né? Então, para mim, deixou muito a desejar. Então, o que eu falei para as meninas desde o início se não for para a gente dar assistência para essas mulheres, eu nem faço, né? Então, a gente vai estar do lado delas, caminhando durante o ano inteiro, né? Isso acho que, não sei se a Nath falou, mas assim, o estudo vai começar em fevereiro, dia 6 de fevereiro, e a gente vai até dezembro, né? Então, é um livro super grosso, né? 500 e poucas páginas, né? E então a gente vai percorrer o livro inteirinho. Para quem já teve contato com Mulheres que Correm com Lobos, sabe o quanto ele é denso, né? Os capítulos todos são baseados em contos que a doutora Estes foi garimpando e foi trazendo, né? Ela tem larga experiência nisso. Então, cada um desses capítulos tem pelo menos um conto que ela vai relatar e ela vai destrinchar, pedacinho por pedacinho, fazendo a correlação com a nossa vida, né? Então, imagina uma coisa dessa a gente fazer rápido. Não tem como fazer rápido. Então, a gente pensou, bom, nós vamos percorrer o livro inteiro. Foi uma proposta super ousada, né? Quando a gente estava no fim do ano passado, a gente falou, gente, foi loucura total que a gente fez, né? Mas a gente é louco o suficiente para querer repetir, né? Então, nós vamos começar esse processo novamente, agora um pouco mais maduras, um pouco mais, né, espertas e tudo mais. Mas voltando ao tema que eu estava dizendo, assim, então, a princípio era um grupo de estudos, e muito rapidamente a gente percebeu, pelo feedback dessas mulheres, né, que era muito mais que um grupo de estudos. Era um grupo de acolhimento, era um grupo de apoio, era um grupo onde era possível a gente trocar não só informações, mas vivências, experiências, inclusive coisas muito íntimas, né? Tanto nos encontros que a gente fazia ao vivo, né? Quanto lá dentro do grupo de WhatsApp, né? As pessoas tendem a resistir um pouco de grupo de WhatsApp. Eu sou uma das que resiste bastante, né? Não gosto, sabe, de uma falação infinita e de coisas que não tem nada a ver, né? Sem sentido, mas ali, né? Mas ali, assim, todas, se houve alguma reclamação com relação ao grupo em si, ao acolhimento, às palavras, assim, se diluiu no meio do caminho, né? Acho que teve uma ou outra que lá no comecinho dos encontros que reclamou alguma coisa, mas muito rapidamente a coisa tomou um outro rumo, e esse grupo foi de acolhimento, né? Tanto que a gente terminou o estudo e elas não querem que termine o grupo. O grupo ainda existe. O grupo continua lá, né? A Aninha está aqui no YouTube e ela está falando, né, que ela ama essa nossa loucura, que eu recomendo, é maravilhoso. Então tem algumas loucas, né? Além de lobas loucas, além de nós.
Fizeram a turma 1 e vão participar da turma 2. A Aninha já está inscrita na turma 2, né? Então, assim, exatamente, né? Você ia falar alguma coisa, Rê? Não, eu ia falar, só acrescentar essa questão do WhatsApp, por mais que as pessoas às vezes tenham um pouco de receio, mas durante o encontro é muito difícil digerir tudo naquelas 2 horas. E aí depois as coisas, a vida vai trazendo as experiências e a gente vai assimilando. E o grupo do WhatsApp é um grupo que vai estar ativo 24 horas por dia. Então, ou seja, é um lugar onde a gente vai colocar uma coisa, um acontecimento, um fato que a gente se deu conta. E o mais importante disso é que aquilo geralmente não é só nosso. Ele serve para a egrégora toda, porque um grupo ele não se constela por acaso, né? As pessoas que estão ali se a gente esmiuçar, vai ter alguma coisa em comum sempre. Então, esse lugar do WhatsApp de ser um tira-dúvida, um pós-aula, foi uma ferramenta que a gente, que nem você disse no começo, a gente estava um pouco ressabiada para não sobrecarregar, mas foi de extrema importância e foi fundamental acho que para o laço do processo todo. Sim, sim. É importante isso que a Rê falou, né? Dessa coisa de ele estar acontecendo 24 horas, né? Assim, todo mundo está muito acostumado com o WhatsApp, né? Então, e o celular está sempre na nossa mão, então é um recurso, né? Assim, às vezes alguém vai relatar alguma coisa lá e vai demorar um pouquinho para as outras começarem a responder, comentar, né? Mas é certo que vai haver acolhimento, né? Que há acolhimento, aliás, né? E que, assim, é o que a Rê está falando, a dor de uma é a dor da outra, né? Então, assim, o que acontece comigo, que ressoa em mim, se eu for relatar para alguém, alguém vai falar, isso já aconteceu comigo, ou estou sentindo do mesmo jeito, etc. Né? Então, essa troca é muito importante. A Aninha está comentando aqui, né, que o WhatsApp funciona de uma maneira maravilhosa, pois é usado realmente para dar sequência ao estudo. Então, é isso mesmo que a gente percebe. E, às vezes, como o livro ele é muito denso, às vezes a gente está lá no capítulo 7, mas, de repente, cai uma ficha de algo que foi vivenciado no capítulo 1. Né? Então, a gente faz essas conexões. Né? Então, esse espaço no WhatsApp também funciona como um espaço para isso, para compartilhar esses insights. E, como as meninas já falaram, uma coisa que serve para mim, às vezes vai servir para outra. Né? Então, é como se a gente estivesse vivenciando mesmo o livro ao longo do ano, né? E tem pessoas que perguntam, mas eu não consegui ler o capítulo, né? O que eu faço? O que a gente fez, né? A gente organizou o estudo dentro dessa plataforma, então na plataforma a gente tem os áudios também, então a gente gravou os áudios de todos os contos. Então o que a gente pede é que antes dos encontros você ouça pelo menos os áudios, né? Porque ali você pode colocar. E esse ano a gente tá com uma novidade também, que a gente está com um canal no Spotify, né, e no YouTube. Então, não só precisa entrar na plataforma para ouvir os áudios, né, mas você também vai conseguir ouvir no Spotify e no YouTube. Então, indo para o encontro, apenas tendo ouvido o áudio, você já consegue participar, né, e já consegue se aprofundar do resumo, do assunto, né? Do assunto que a gente está tratando. Sim, sim. E assim, uma coisa importante também da gente pensar é que... deixa eu ajeitar o celular aqui para ele ficar segurando. Que assim, às vezes você não consegue participar do encontro, né? Você está fazendo uma outra coisa e tal, assim, não vai conseguir participar naquele momento, né? É um outro, assim, não somos nós que estamos falando, foram as mulheres mesmo que falaram, né? Não consegui participar, vi o encontro depois, né? É como se eu estivesse participando, entendeu? Assim, a única coisa é que alguém falou uma coisa, eu queria comentar, mas aí não dá para comentar porque já foi, porque é uma gravação. Mas aí tem, né? Tem o WhatsApp. Tem o WhatsApp, e assim, a gente viu isso várias vezes também, né? Nossa, assisti agora, e olha, isso aqui, tocou em mim também, mexeu comigo, quero compartilhar tal coisa, né? Então, mesmo que eventualmente, né, ao longo desses 25 encontros no ano inteiro, você não consiga participar de algum, não tem problema, porque vai estar sempre lá gravado, né? O ideal seria que, né, o mundo ideal de Simone, Nathalie e Regiane, né? E as mulheres lessem o capítulo inteirinho, inteirinho, e escutassem o áudio
e que estivesse presente todas as quintas-feiras, das 7 às 9. Né? Mas a gente sabe que isso é irreal. Né? E isso é outra coisa também, né? Ao longo dessa turma, desse ano de 2019, o que a gente viu foi, assim, algumas mulheres angustiadas porque elas não estavam conseguindo acompanhar o ritmo do livro. Então, assim, em nenhum momento a gente teve a pretensão, né, de aprofundar nesse livro, porque seria uma loucura a gente querer fazer isso em um ano. Não. Então, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é, assim, passar superficialmente pelos capítulos, trazendo conceitos e informações que são importantes, e por isso também a gente tem a visão da Simone, né, que é psicóloga, para dar todo esse embasamento para nós, né, esse suporte, e, assim, cada uma seguir no seu tempo. Porque senão você gera uma ansiedade e não é essa ideia, né? A ideia é você ir assimilando conforme o teu tempo, conforme as tuas experiências, né? Então, se acalmar. Por isso que a gente fala, os encontros estão gravados. Então, se você não teve tempo de ler, de participar, vai ficar ali na plataforma. Então, no momento oportuno, você vai ter oportunidade de ouvir. E outra coisa que eu queria comentar é que teve gente nessa turma de 2019 que não participou de nenhum encontro ao vivo. E ainda assim, a pessoa aproveitou muito esse estudo, né? Foi. E a gente teve transformações incríveis, né? Porque a gente vê, assim, toda a progressão. Sim. Foi bem legal. Teve uma participante em particular que não, assim, a gente não tem essa notícia precisa, né? Mas a gente imagina que ela não tenha nem assistido os encontros, porque a gente consegue ver quem assistiu, quem não assistiu, e nem lido o livro, né? Mas a participação no grupo do WhatsApp já foi o suficiente, né? Já foi transformador, né? É óbvio que, assim, o que a gente quer não é só isso, né? A gente sabe o quanto esse livro é importante, é poderoso, na verdade, né? Então, a gente quer, é uma sugestão para que você mergulhe no livro junto com a gente, né? Aliás, falando do livro, né, essa parte que a Nath estava dizendo, né, do quanto é denso, de que algumas travam no meio do processo, assim, não conseguem acompanhar, né? Tinha algumas que falavam assim, eu estou no capítulo lá, 2 capítulos para trás, 3 capítulos para trás, parei em tal capítulo, não consigo andar, né? E o que a gente sempre disse é assim, não tem problema, né? Vai seguindo no seu ritmo, né? E daí, na medida em que você for conseguindo absorver os conteúdos, você vai, né? Só que não precisa parar, deixar de participar dos encontros ao vivo. Você pode participar dos encontros ao vivo, né? Mesmo que, assim, você parou de ler no 3º capítulo, a gente está no capítulo 5º, no 5º capítulo, não tem problema, continua, né? Vem, você sempre tem alguma coisa a colaborar, né? Sim. Eu só queria dizer mais uma coisa, e aí talvez a gente possa abrir para quem quiser perguntar, né? E daí a gente fica meio de olho aqui se surgir alguma pergunta. Eu só queria explicar uma coisa, né? Então, a Nath falou isso, que a gente tem agora o canal no YouTube e no Spotify, no SoundCloud, a gente está começando a colocar esse material lá, né? A gente não está transmitindo, por exemplo, no YouTube agora, direto do canal do Aquela dos Bosques, e a gente não está transmitindo do Instagram do Aquela dos Bosques, porque a gente tem poucos seguidores ainda. Então, tem algumas coisas que a gente nem consegue fazer. Não é questão de não querer, a gente não consegue, né? Então, aos poucos, a gente vai crescendo, né? Mas, assim, uma coisa importante que eu queria falar a respeito do livro é, assim, eu vejo que tem um processo acontecendo do início ao fim, né? Então, lá o primeiro capítulo, para quem conhece o livro, é o capítulo da La Loba, né? E tem um áudio que eu gravei que está lá no Spotify, no SoundCloud, no YouTube. Vocês podem dar uma olhada lá e a gente pode também depois colocar na descrição aqui, né, do vídeo do YouTube, esses links, onde eu estou explicando mais ou menos como é que eu entendo esse processo, né? Então, nesse capítulo 1, ela vai contar a história de uma mulher, né, geralmente uma mulher velha, que ela sai pelo deserto catando ossos, né? O trabalho dela é juntar ossos, principalmente ossos de lobo. Então, que ela vai juntando os ossos, na hora que ela consegue montar um esqueleto, ela vai parar diante dele, vai decidir que música que ela vai cantar, e ela vai começar a cantar essa música, e aquele esqueleto vai começar a ser revestido de músculos, de carne, de pele e de tudo mais que tem um lobo, né? O fim do conto eu não vou contar para vocês ficarem curiosos para olhar, né?
Mas assim, e aí esse conto, especialmente, ele é crucial. E para mim, ele é o esqueleto de todo o livro, né? Porque ela vai falando de um processo que a gente vai vivendo ao longo do livro inteiro, né? Então é como se a cada capítulo a gente fosse fazendo o trabalho da La Loba, fosse juntar ossos, né? Juntar aspectos nossos que estão deixados pelo caminho, situações mal resolvidas, né? Sentimentos ruins, negativos que a gente tenha, mágoas, ressentimentos, tudo aquilo que falaram para a gente que a gente não era capaz de fazer, né? Então, são dores que a gente tem, são faltas, buracos que a gente tem e que a gente precisa sanar tudo isso, né? Então, o livro, ele vai nos ajudar nesse processo de ir recolhendo todo esse material, ir curando, ressignificando, para que lá, ao fim do livro, a gente esteja mais inteira, mais forte, né? Nós vamos estar inteira, não vamos ter problemas no fim do livro? Sim, mas não. Não. A gente vai continuar tendo problemas, mas a gente vai ter uma outra postura diante dos problemas, né? Então, isso ferramentas, né? E ferramentas para lidar melhor com esses problemas. Sim. É muito importante que a gente tenha essa visão desse livro, né? Desse significado, porque, é um livro difícil de ler? É, muito difícil. Eu não recomendo a ninguém que leia esse livro sozinho, né? Que leia pelo menos com mais uma pessoa, entendeu? Só mulheres podem ler? Não, homens podem ler também, homens deveriam ler, né? O nosso grupo, a princípio, a turma 1 foi feita só com mulheres, a nossa ideia é que a turma 2 seja feita só com mulheres, mas isso nada impede que em algum momento a gente possa fazer um grupo que possam participar homens também, né? Sim. Então, se você for homem, ou se você souber de algum homem que tem interesse, pede para entrar em contato com a gente, que a gente vai se organizando, tá bom? Isso não estava no script, mas eu já falei. Mas está nos nossos planos futuros, né? Na verdade, seria uma maravilha se os homens pudessem ler esse livro e entender esse livro, né? Facilitaria muito o relacionamento, né? Tem alguns pontos, inclusive, que são específicos para tratar sobre isso. Para relação, sim. Do relacionamento de homens e mulheres, exatamente, né? Assim, alguns, assim, ela aborda de tal forma que serve para homens e mulheres, né? E tem outros que são mais específicos, né? E que a gente pode pensar na relação homem-mulher ou mais em questões do masculino, é verdade, né? Mais alguma coisa? Então, eu só queria ler que a Cláudia, que foi uma participante da turma 1, ela mandou uma mensagem aqui para mim, né, falando que ela já se matriculou na turma 2, que ela não vai perder esse estudo por nada. Ela disse que aprendeu muito, que ela cresceu, vivi o despertar da minha mulher selvagem nesse estudo. Sou imensamente grata a vocês. E aí, ó, ela escreveu agora aqui também acabou de escrever no Instagram também. Então, a gente vai fazer outras lives, vai disponibilizar essa live também no YouTube, porque teve algumas pessoas que disseram que o som não estava legal aqui no Instagram. É que no Instagram não dá para participar 3 pessoas, e nós somos em 3, né? Então, sou eu aqui em Florianópolis, a Simone em São José dos Campos, que ela acabou de cair, inclusive, no Instagram, e a Regiane em Portugal. Então, por isso que a gente resolveu fazer pelo YouTube, e também a gente está testando, enfim. O importante é que, se você tiver dúvidas, você pode também mandar no nosso perfil, pode ser tanto nos nossos perfis pessoais, quanto no perfil do Aquela dos Bosques. A gente vai disponibilizar essa live e a gente vai fazer outras até quando for começar o estudo. O estudo começa, então, dia 6 de fevereiro. Enquanto isso, vocês podem também acompanhar os nossos materiais no Spotify, Aquela dos Bosques, e um canal no YouTube, também Aquela dos Bosques. Então, tem alguns contos, a gente está começando a colocar esse material lá, né, mas vocês já podem acessar. Então, eu acredito que é isso, né? E aí a gente vai informar também por esses canais sobre as próximas lives. Isso mesmo. Obrigada pela participação de vocês, ou mesmo por quem estiver assistindo depois, né? E assim como a Nath falou, vocês podem entrar em contato com qualquer uma de nós 3, ou pela via do Aquela dos Bosques, que a gente tem um perfil no Instagram, do Aquela dos Bosques tem um perfil no Instagram, tem o canal no YouTube, né? Então, são essas 2 vias que a gente tem de comunicação. Mas, se você estiver no Instagram, se você seguir qualquer uma de nós 3 e quiser falar com qualquer uma de nós 3 a respeito do projeto, fique à vontade, tá bom? É isso. É isso. Até a próxima. Até. Obrigada a todas.
Beijo. Eu vou encerrar aqui no YouTube também.